Olá, meu amigo, minha amiga do Buscando o Reino, sou eu aqui novamente, Ricardo Costarinha, apresentando mais um vídeo, mais uma reflexão do Buscando o Reino, reflexões, para que nós possamos inculcar na nossa mente tudo aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Eu espero que você esteja bem, eu espero que a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, tudo aquilo que está ao seu redor esteja abençoado pelo Senhor nosso Deus. É o meu desejo para você. Vamos dar início aí ao nosso estudo desta semana. Para você que não conhece, clique ali para se inscrever nesse canal, dê o seu like, faça o seu comentário, interaja comigo, diz que você está gostando, diz também que não está, não tem problema, porque aqui é bem democrático, ok? Vamos lá? Está com a sua Bíblia? Não está? Não tem problema, vou fazer a leitura. A leitura desta semana está aqui no texto de Salmos. Vamos lá, Salmos, capítulo 51. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, no momento onde ele estava passando por muita angústia devido ao seu pecado. Bom, você já viu o título deste vídeo, nós iremos falar hoje sobre pecado. Para você que está buscando o reino, você precisa entender sobre o pecado. Você precisa conhecer sobre o pecado, arrepender-se do seu pecado, como eu arrependo do meu. Aí sim, nós teremos aí uma vida longa em santidade, né? Em justificação, em glorificação. Mas nós vamos ver isso aqui no texto, uma passagem belíssima do nosso querido Davi. Belíssima por quê? Porque ele se arrepende, ele se entrega e ele sabe quem realmente pode curá-lo do seu pecado. E é o Salmo 51 e eu leio para você, a partir de agora, diz o seguinte: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, ó Senhor, as minhas transgressões. Verso 2: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim, me acusando. Olha que texto bem confrontador, né? Vamos dizer assim. Verso 4: Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Verso 5: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece a sua iniquidade desde o ventre da tua mãe. Pulamos lá para o verso 9: Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu adoro essa passagem. E a gente encerra no verso 11: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Nem retire de mim o teu Santo Espírito. Oh, Davi, quanta coisa boa o rei Davi deixou para a gente com os salmos, não é verdade? A gente precisa ler mais salmo. Salmo, ele é realmente um confronto interno. É um despejar de sentimentos de Davi e dos outros salmistas em relação ao seu Senhor. Salmo é necessário, salmo é atual, salmo é a fonte de inspiração que a gente tem para enfrentar esse dia a dia, para enfrentar o nosso dia a dia. Bom, vamos lá, na reflexão de Salmo. Ricardo, por que você trouxe Salmo justamente falando sobre pecado? Sobre Davi confessando o seu pecado e a sua condição de iniquidade. Muito bem, nós estamos aí buscando o reino. Para que eu busque o reino e encontre-o e entre no reino, eu preciso entrar o quê? Santo. Não, mas ninguém consegue ser santo ou perfeito. Não estou falando disso, de perfeição. Estou falando de buscar santidade, de evitar o pecado, ouvir a voz do Santo Espírito, correr do pecado, correr de Satanás e tentar manter uma vida em santidade. A exemplo de Cristo.
e dos outros heróis da Bíblia, como Paulo, como Pedro, né? Como o próprio Davi, que mesmo pecando, errando, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, né? E se arrependeu de seus pecados. Qual que é o contexto que Davi escreveu o Salmo 51? Foi no exato momento a qual ele conhece Betseba, a mãe do seu filho Salomão. Betseba era casada com o general do seu exército, Urias. E Davi faz toda uma artimanha para poder mandar Urias para o campo de guerra, para que lá ele morresse e ele ficasse com a esposa de Urias. E Deus levanta o profeta Natã, para que ele fosse confrontar Davi, para que ele fosse falar com Davi. E o profeta vai falar com Davi. E o profeta, naquele instante, conta uma história para Davi que ele fica todo enfurecido e o acusa, que o personagem principal daquela história, que era uma história de traição, né, uma história de opressão, era a imagem do próprio rei, matando ali o seu soldado, que era bem menor que ele, casando com a esposa dele. Então Davi, ele se encontra diante do seu pecado e ele escreve o Salmo 51. E ele começa dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia, porque ele sabe que Deus é misericordioso. E ele continua dizendo que para que Deus apagasse as suas transgressões. Meu irmão, minha irmã, para que você possa encontrar o reino, você precisa desencontrar o pecado. Você precisa sair da vida de pecado que a gente leva. Às vezes, por falta de conhecimento, mas na maioria das vezes nós sabemos que pecamos. Nós sabemos que erramos perante as pessoas que convivem ao nosso lado, perante as pessoas que amamos. Nós cometemos pecado de várias espécies de pecados, né? O pecado da mentira, o pecado da gula, da traição, o pecado do roubo, da morte, o pecado da falácia, da língua, né? da língua felina. Nós erramos em várias maneiras, até em atitudes, não só em atitudes como também em pensamentos. E o reino de Deus são para as pessoas que não convivem com o pecado, que não têm o pecado deliberado na sua vida. O que nós aprendemos aqui com Davi, realmente, foi que Davi, ele reconheceu a sua condição pecaminosa e ele vem aqui derramando, entregando o seu coração a Deus. É impressionante porque o que eu extraio aqui das palavras de Davi no Salmo 51 são basicamente aquilo que nós precisamos dizer para Deus. Entender da sua misericórdia, mas também entender a nossa condição de iniquidade e transgressão. E nós entramos diante de Deus dizendo que eu reconheço as minhas transgressões. E pedindo para Deus para que Ele possa tirar da nossa frente o nosso pecado, porque o nosso pecado nos acusa. Para quem reconhece a sua condição pecaminosa, ele vai sempre estar de encontro com esse pecado, e esse pecado vai ficar cobrando ele. O pecado da traição que Davi fez, do adultério, cobrava ele. Por isso ele vem derramando seu coração para Deus. Ele diz: esconde o rosto dos meus pecados. Ele não quer, ele sabe que a forma, o jeito que ele está em pecado, ele não consegue estar diante de Deus, porque Deus não aceita. Você é fulminado. A sua presença não é bem-vinda diante de um Deus tão amoroso e um Deus perfeito. Então, por isso que ele diz para ele, esconde o seu rosto. Mas a parte mais interessante que eu vejo aqui nessa passagem, eu não li todo o capítulo 51, mas eu destaquei os principais, é o verso 10, onde ele diz para que Deus pudesse criar nele um coração puro e também para que renovasse dentro dele um espírito inabalável. O que é isso? Coração puro, coração inocente, coração que não se macula, que não negocia com o pecado, que não cede à tentação. Um coração puro, ingênuo, um coração amoroso. E ele diz para ser criado. Criado é porque nunca teve. Quem sabe você tem um coração duro, pede para Deus criar um novo.
E no caso do Espírito, ele diz para renovar, porque você já tem um Espírito, e esse Espírito vem de Deus. Quem sabe a sua condição de pecador está abalando até o seu Espírito, como assim o Davi disse, e ele pede para Deus que renove esse Espírito, e que ele possa ser inabalável e não abalável por qualquer situação. É lindo demais. E eu finalizei ali no verso 11, onde ele diz para que Deus não se ausentasse, para que Davi não se ausentasse da presença de Deus, e muito menos que Deus não retirasse dele o Espírito. Como Deus tirou o Espírito de Saul, o rei que antecedeu Davi, que Davi o conhecia bem, e que na sua autossuficiência e independência, ele saiu da presença de Deus. Eu não sei você, mas o Salmo 51 é um salmo que mexe muito comigo. Porque é nele que eu reconheço e me vejo como Davi, como um pecador. E é nele que eu encontro também refrigério, refúgio, quando eu quero ouvir uma palavra que conforte o meu coração. Porque eu sei que Deus perdoou Davi dos seus pecados. E Ele também quer perdoar a mim e a você para que nós possamos entrar no seu reino de cabeça erguida. Reconhecendo como pecador, mas entendendo mais ainda como uma pessoa que se arrepende e busca a Deus com sinceridade e verdade no coração. Que nós possamos ter esse mesmo entendimento de Davi e também ser uma pessoa segundo o coração de Deus. É o meu desejo para você na reflexão desta semana. Busque o Senhor de todo o seu coração, arrependa-se dos seus pecados, apresente as suas transgressões, as suas iniquidades e pede para Deus para que Ele crie em você um coração puro e renove também em você um espírito inabalável. Amém? Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai querido, a Ti toda a honra e toda a glória. Agradecidos estamos pela leitura do Salmo 51, porque como Davi, nós queremos também fazer uma entrega sincera de todo o coração sobre a nossa condição de pecador. E nós sabemos que a multidão das suas misericórdias apaga os nossos pecados e nos mantém sempre ligados a Ti, a Cristo, para ter um coração puro realmente. Abençoe a cada um que ouve ver esse vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos cultivar um coração puro e um espírito inabalável. E que as coisas do mundo não influenciem a nossa posição de cristão, de servo do Deus vivo, para que naquele grande dia Ele não tenha dificuldade nenhuma em nos buscar e levar para morar com Ele por toda a eternidade no seu reino, que está sendo preparado para mim e para você. Que glória isso, que alegria. Então, eu espero você na próxima semana e lembre-se sempre, Deus é contigo. Tchau!